Uma das partes favoritas da minha rotina matinal é o tempo que eu passo lendo. Todas as manhãs eu pego e sento nessa cadeira, nessa poltrona que está aqui atrás de mim, pego um Kindle ou então um livro e leio, acompanhado por algumas ferramentas essenciais. Uma xícara de café, uma lapiseira para fazer anotação e o meu caderno de anotação. E esse é o meu caderno de anotação do livro e de distração. Sempre que algo surge na minha cabeça e leva para longe a atenção do que eu estou lendo, eu simplesmente anoto ali no canto daquele caderno. Então o meu cérebro pode dispensar essa distração com segurança, sem medo de esquecer daqui para frente, e eu posso continuar lendo em paz. Mas é algo estranho nesse meu caderno de anotação. Muitas páginas de pequenas notas de distração, como por exemplo, sei lá, comprar ração, comprar algo que está faltando aqui para casa, falar com fulano do trabalho. Existem páginas e mais páginas de notas sobre o meu trabalho, sobre ideias criativas e coisas significativas aqui para o trabalho. Na verdade, muitos dos vídeos que eu escrevo ficam anotados nesse caderno. O escopo dos vídeos que eu faço no canal fica anotados nesse caderno. Depois eu passo para o computador. Portanto, esse aqui é um caderno de distração. Ele serve para fazer pequenas anotações e coisas rápidas, em seguida voltar para o que eu estava fazendo. Só que mesmo assim, eu me encontro às vezes fazendo um trabalho real, sério e significativo, mesmo quando não pretendo. Enquanto isso, na metade do tempo que eu passo em frente ao computador com a intenção de trabalhar, de ficar focado em trabalhar, muitas vezes eu me encontro olhando pro cursor do mouse e piscando. Eu fico tipo aquele personagem do Bradley Cooper no filme Sem Limite, o Ed Morrow. Se você ainda não viu, Corte Difícil, é um filme muito bom. Você sabe, eu coloco no tempo, eu fico na sala e nada sai. Agora, ao contrário do Ed, que toma aquela droga NZT para poder ficar focado e começar a fazer o trabalho, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu tenho apenas que tentar imaginar aquela forma como os cineastas usaram para fazer as mudanças de gradação de cores para ilustrar a mudança do estado mental depois de tomar o NZT. Minha solução aqui não é uma droga, e sim uma ideia. O trabalho criativo ou difícil e desafiador é como um fluido newtoniano. Agora, se você nunca ouviu esse termo antes, você provavelmente pelo menos viu uma dessas substâncias no passado. Um fluido não newtoniano atua na maioria das vezes como um fluido normal, mas quando ele é atingido muito rapidamente, sua estrutura, suas moléculas se tornam muito rígidas. E toda substância atua como um sólido. Então imagina que se você tivesse um balde inteiro dessas coisas e você quisesse submergir sua mão nele. Bom, você poderia fazer isso facilmente se você fizesse lentamente. Talvez comece com as pontas dos dedos primeiro. Agora, se você apenas bater com a mão nele assim muito rapidamente, a substância vai ficar tensa e será basicamente como socar uma parede. Não vai funcionar. É exatamente assim que eu penso no trabalho criativo também. Quando você faz essas declarações gigantescas e abrangentes, como o Ed Morrow faz no filme Sem Limite, como hoje é o dia, eu vou escrever o livro inteiro, você está batendo numa parede de tijolos. A tarefa que você define para você é tão grande que você simplesmente não consegue entrar nisso. Mas às vezes, quando você relaxa, você se encontra imerso no que os psicólogos chamam de estado de fluxo. Um lugar onde você está totalmente focado no seu trabalho. Nesse estado, o ato de criação é abrangente, é divertido. Às vezes você até mesmo perde a noção do tempo até sair dele. Agora, entrar nesse estado de fluxo nem sempre é fácil, mas parece que você pode fazer isso de forma mais consistente quando você relaxa em seu trabalho. É quase como se você estivesse enganando seu cérebro para fazer isso. Então, para o resto desse vídeo, eu quero compartilhar 3 ideias que você pode usar para enganar o seu cérebro, para entrar nesse estado de fluxo e conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, se você gostou da ideia do vídeo, não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou, para você mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Se inscreve no canal para você não perder nada do que sai por aqui, porque tem vídeo novo toda terça e sábado, e no domingo também tem um vídeo extra, beleza? Mas o primeiro passo é muito simples, você tem que começar incrivelmente pequeno. Não faça esses gestos grandiosos e abrangentes que tornam o seu trabalho intimidante. E o exemplo que eu quero dar aqui é sobre o curso que eu montei para minha empresa. Quando eu falava em montar esse curso, era tanto conteúdo, que é um conteúdo abrangente, é um conteúdo para engenharia. Então tem muita coisa que precisava ser dito, que precisava ser feito e tal. E para montar esse material inteiro, dava muito preguiça, porque era muito detalhe, muita coisa. E você falava, putz, não vai ficar pronto nunca. E quando eu me propus a fazer pequenos passos e organizando as coisas e dando pequenos progressos ao longo dos dias, o material começou a sair. E hoje em dia, esse material desse curso está pronto. E o melhor disso tudo, sempre que surge uma turma nova, o material já está pronto. Eu só preciso acrescentar uma coisa ou outra e aí não é tão intimidante quanto parecia a primeira vez. Tinha dias que eu escrevia 2, 3 tópicos do curso, às vezes rendia muito, mas tudo bem. O importante é que estava dando pequenos passos em direção a isso. E dividir essa baita tarefa, que é escrever um curso extremamente avançado, na parte de engenharia, que ia demandar muito tempo, que parecia assustador, foi se tornando cada vez mais simples. E agora
Pronto, tudo de jeito. E a tática número 2 é você supor que você está criando lixo, ou pelo menos se permitir criar lixo. Isso é o que realmente ajudou no processo de criação desse curso. E agora você deve estar se perguntando como assim? Cara, quando eu escrevi esse material a primeira vez, teve muita coisa que foi cortada. Por quê? Como eu me propus a escrever um tanto por dia, uma determinada quantidade por dia, tinha dias que eu não estava com vontade de escrever, então, consequentemente, não saiu uma coisa tão legal e tal, mas acabava saindo uma coisa ou outra que dava para aproveitar na hora que eu passava no processo de revisão. Então, você se permitir criar coisas ruins também, não se preocupar em só criar coisas extremamente incríveis, é uma coisa importante, porque das coisas que você criar, mesmo das coisas ruins que você criar, vai ter uma outra coisa boa para você tirar daquilo ali e colocar no seu material final. O que você está criando não é o seu material final, e sim um processo total que você está fazendo. Então você vai criar um material bruto, para depois você afinar esse material e sair com o material inteirinho pronto. E sair com o material que você quer de fato, que você acha bom, pronto. E finalmente, a tática número 3 é você anotar as coisas em lugares não ideais. Trabalhe em lugares que não parecem que são feitos para o trabalho. Isso nos traz de volta para o caderno de distração. Esse caderno de distração não foi feito para escrever intensamente, para colocar ideias de projeto. Eu não uso ele para isso, ou não pretendo usar para isso, para esboçar vídeos complexos, materiais complexos de curso e tal. E definitivamente eu não quero fazer um material completo, uma aula completa, um vídeo completo aqui para o canal, sentado numa cadeira de leitura, escrevendo ali de qualquer jeito. Eu também não pretendo elaborar um vídeo completo quando eu estou tomando banho, quando eu estou saindo do banho, quando eu estou deitado para dormir, ou quando eu estou fazendo uma anotação de voz no canal. Mas, no entanto, às vezes alguns vídeos completos, algumas ideias muito boas de conteúdos do canal, ou então para a empresa, saem desses lugares que não são os lugares ideais de trabalho. Então, quando você está nesses lugares que são menos intimidantes, que não são locais de trabalho, acaba que você pode ter ideias melhores para botar em prática. Então, é interessante você ter um caderno de anotação, ou então instalar aplicativo de notas no seu celular. Eu tenho aplicativo de notas no meu celular, porque às vezes você está andando na rua, está correndo, está fazendo alguma outra coisa, nada a ver. Você tem que evitar perder essas ideias, deixá-las morrerem. E você vai ver que essas pequenas rajadas de trabalho, essas pequenas ideias que você teve, que você anotou, vai facilitar muito o seu estado de fluxo na hora de você sentar e trabalhar. Mas basicamente, para resumir, a primeira coisa que você tem que fazer é começar incrivelmente pequeno. A segunda coisa é permitir criar um trabalho que futuramente você pode achar um lixo que você não ache bom. Porque parte disso não vai ser lixo, vai ser uma coisa boa. E finalmente, número 3, você deve trabalhar em lugares não ideais, lugares que não são os seus locais de trabalho idealmente. Mantenha notas adesivas por perto, mantenha gravadores de voz por perto, aplicativos de anotação por perto. O que você tiver que fazer, nem sempre se force a trabalhar no local que você designou para o trabalho. Porque às vezes aquele lugar é um pouco intimidante, faz você criar um certo bloqueio mental por conta de estar exclusivamente trabalhando. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou. E caso você não tenha gostado, deixe seu dislike também, não tem problema, mas é importante você fazer isso para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante ou não. Não esquece de se inscrever no canal aqui se você ainda não for inscrito, para você sempre receber um vídeo quando sai por aqui. Eu vou deixar um vídeo recomendado para você aqui no final, eu espero você no próximo vídeo, até a próxima, tchau!